Enem 2016, uma questão de acidez e basicidade, constantes de ionização, equilíbrio iônico. Após seu desgaste completo, os pneus podem ser queimados para a geração de energia. Dentre os gases gerados na combustão completa da borracha vulcanizada, alguns são poluentes e provocam a chuva ácida. Para evitar que escapem para a atmosfera, esses gases podem ser borbulhados em uma solução aquosa, contendo uma substância adequada. Considere as informações das substâncias listadas no quadro. Dentre as substâncias listadas no quadro, aquela capaz de remover com maior eficiência os gases poluentes é U ou A, e aí ele quer que a gente marque o item. Ok. Então nós temos aqui 5 substâncias: fenol, piridina, metilamina, hidrogeno-fosfato de potássio e hidrogeno-sulfato de potássio. Nós temos aqui o equilíbrio em solução aquosa e o valor da constante de equilíbrio. Veja bem, entre essas substâncias, algumas estão funcionando como ácidos de Bronsted. O que é um ácido de Bronsted-Lowry? É uma substância que doa um próton H+, ele doa um H+ para outra substância. E o que é uma base de Bronsted-Lowry? É uma substância que recebe H+. Então o ácido de Bronsted doa H+, a base de Bronsted recebe H+. Essa primeira substância, que é o fenol, se você olhar, ela doou H+ para a água. Como é que eu sei? Primeiro porque a água se transformou em H3O+, deixando o meio ácido. E segundo, porque agora diminuiu um hidrogênio no fenol. Veja que agora é C6H5O-. O hidrogênio foi doado. Tanto é que eu chamei aqui essa constante de equilíbrio de Ka, que significa constante de ionização do ácido. Então, muito cuidado. Essa primeira substância é um ácido. Fenol é um ácido orgânico em solução aquosa. Ele doa H+ para a água. Então, ali é o Ka, constante de ionização do ácido. Já a piridina, se você olhar, ela recebeu um H+ da água. Funcionou como uma base de bronze. Como é que eu sei? Primeiro porque quando a água doa H+, ela perde o H+ e transforma em hidroxila, OH-. Isso já é um indício que a solução ficou básica. Então, vou dizer que esse meio está básico, ok? Tanto é que eu chamei de KB, constante de ionização da base ou constante de dissociação da base. No caso, ionização, porque é um composto molecular. E como é que eu sei que a piridina recebeu H+? Veja que era N, agora é NH+. Ela recebeu um H+. A metilamina funcionou também como uma base. Ela recebe um H+ da água. Tanto é que há a liberação de OH- e o NH2 agora fica NH3+. Então, isso aqui é KB também. O meio está básico. Houve liberação de íons OH-. E o hidrogeno-fosfato de potássio, ele também recebe H+. Como é que eu sei? Porque a água, quando doa H+, ela se transforma em OH-. E o HPO4 2-, quando ele recebe um hidrogênio, ele fica H2PO4-, quando ele recebe um H+. Então, também é meio básico. Ok? E o último, o hidrogeno-sulfato de potássio, ele funciona como um ácido de Bronsted, porque ele doa H+ para a água, quando ele doa, ele se transforma em sulfato, e quando a água recebe o H+, se transforma em H3O+, deixando o meio ácido. Ele fala aí que quando queima a borracha, o pneu, que é uma borracha vulcanizada, tem problemas com a chuva ácida. Então, se tem problemas com chuva ácida, deve liberar algum composto que quando reagir vai formar um ácido. Então, se eu quero evitar que esse composto seja liberado para o ambiente, eu não devo usar um desses ácidos aí. Os ácidos já estão fora de cogitação. Deixa eu explicar melhor o que é a borracha vulcanizada. A borracha vulcanizada é uma borracha que tem um certo teor de enxofre. O enxofre, ele forma umas pontes entre as moléculas de borracha. A borracha é um polímero. Então, aquelas moléculas de borracha agora vão ficar mais fixas, porque entre elas vão se formar ligações covalentes com um átomo de enxofre ligando uma a outra, 2 átomos de enxofre, etc. Mais ou menos desse jeito. Nós temos aqui uma representação bem genérica
do polímero da borracha, e aí nós temos formações, ó, com um átomo de enxofre, com 2, com 3, e isso vai deixando essas cadeias poliméricas mais presas, e com isso a borracha ganha mais resistência para ser utilizada no pneu. Quando você queima essa borracha, você queima o enxofre. Queimar o enxofre é fazer o enxofre reagir com oxigênio para produzir dióxido de enxofre, que é o SO2. O dióxido de enxofre rapidamente ele é oxidado na presença do ar, formando trióxido de enxofre, que é o SO3. Tanto o SO2 quanto o SO3 são óxidos ácidos. Uma das principais reações de óxido ácido é que um óxido ácido reage com água, formando um ácido. Basta somar tudo. Qual é o ácido que vai ser formado? H2SO3, que é o ácido sulfuroso, que é um ácido moderado, ok? Mas o grande problema é quando o SO3 reage com a água. Ele também é um óxido ácido. Vai formar o quê? H2SO4, some tudo. H2SO4 é um ácido sulfúrico, que é um ácido forte. Então nós temos aí ácido forte que vai colaborar para o que a gente chama de chuva ácida. Então se você quer evitar que esses gases, o SO2 e o SO3, sejam liberados para a atmosfera, como eles são óxidos ácidos, você deve colocá-los para reagir com uma base. Porque outra reação que ocorre com os óxidos ácidos é que eles reagem com uma base formando sal. E aí esse sal vai ficar na solução e não vai mais ser liberado, ok? Então isso é muito importante. Um óxido ácido reage com uma base formando sal e água. Então, para evitar que esses óxidos ácidos vão para a atmosfera, eu tenho que usar uma solução básica. Por isso que eu já eliminei o fenol e o hidrogênio sulfato de potássio, porque eles deixam o meio ácido. Para reagir com óxidos ácidos e evitar que eles possam ir para a atmosfera e produzir assim ácido sulfuroso e ácido sulfúrico e colaborarem para a chuva ácida, eu tenho que colocar substâncias básicas. Ok. Mas, Alexandre, aí tem 3 substâncias básicas. A questão do Enem pergunta qual é a mais eficiente. Quanto mais forte for a base, maior a concentração de íons OH- produzidos e, consequentemente, mais eficiente será para eliminar o óxido ácido. Então, como é que eu sei dessas três substâncias básicas que funcionam como bases de bronze, piridina, metilamina e o hidrogênio fosfato de potássio, qual é a mais eficiente? É só olhar para o KB. Veja, aqui é 10 a menos 2, aqui é 10 a menos 4, aqui é 10 a menos 9. Dessas 3 bases, qual é a mais fraca? A mais fraca é a piridina, porque tem a menor constante de ionização da base. É a mais fraca. Qual é a base mais forte? É o hidrogênio fosfato de potássio, 10 a menos 2. É a base mais forte. Então, qual é a mais eficiente? É exatamente o hidrogênio fosfato de potássio. E aí um resumo muito importante. Quanto maior a força do ácido, maior a constante de ionização desse ácido. Quanto maior a força do ácido, maior a constante de ionização do ácido. E aí vou acrescentar mais uma informação. E menor será o seu pKa. Alexandre, por que a constante de ionização varia de modo direto com a força do ácido e o pKa varia de modo inverso? Não tem nada difícil, preste atenção. O pKa é definido como sendo o logaritmo do inverso da constante de ionização do ácido. Ixi, complicou. Não complicou nada. Quero apenas que você entenda como o pKa é definido como o logaritmo do inverso da constante. Quanto mais forte o ácido, maior a sua constante de ionização, porém menor o seu pKa. Porque o pKa é o logaritmo do inverso da constante. Quando a constante é grande, o pKa é pequeno. Então, não posso esquecer disso. Quanto maior a força de um ácido, maior a sua constante de ionização, menor o seu pKa. Essa questão deu a constante de ionização. E aí, quem tiver a maior constante é o ácido mais forte. Ou quem tiver, se for uma base, quem tiver a maior constante é a base mais forte. Mas ele poderia ter dado o pKa. O inverso é verdadeiro. Quanto menor a força do ácido,
menor a sua constante de ionização, maior o seu pKa. Alexandre, se for uma base é a mesma coisa, só que a gente chama agora de Kb, não mais de Ka. Quanto maior a força da base, maior o seu Kb, que é a constante de ionização da base, e menor será o seu pKb. O inverso é verdadeiro. Quanto menor a força da base, menor o seu Kb e maior será o seu pKb. Então, essa questão, ele deu os Kbs, constante de ionização da base. Quanto maior a constante de ionização da base, maior a força. Por isso que o mais forte, a base mais forte, é o hidrogênio fosfato de potássio. Já pensou se essa questão fosse mais difícil e tivesse dado pKb? Aí, se fosse o pKb, eu garanto, se essa base é a mais forte e ela tem a maior constante, ela tem o menor pKb. Aí ela seria mais forte, porque teria o menor pKb. Então, fique atento, porque nas questões ou ele dá a constante, K ou Kb, se for um ácido ou uma base, ou dá os pKs, pKa ou pKb, se for um ácido ou uma base. Então, a base mais forte que tem aí é o hidrogênio fosfato de potássio, porque tem a maior constante de ionização, que é 2,8 vezes 10 a menos 2. Qual é o item que tem hidrogênio fosfato de potássio? Hidrogênio fosfato de potássio na prova amarela é o item D de dado. Questão maravilhosa. Revisamos aí óxidos ácidos, as reações com os óxidos ácidos, a problemática da chuva ácida, força de ácidos, força de bases, conceito ácido-base de Bronsted. Quem doa H+, é um ácido de Bronsted, quem recebe H+, é uma base de Bronsted. Então, questão muito completa para nós e ela está resolvida. O item marcado foi D de dado.